1 Crônicas, capítulo 12. O exército de Davi. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Elcana, Essias, Azarel, Joézer e Jazubeão, os Coreitas, Joelá, Zebadias, filhos de Jeruão de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Euzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram. Pois diziam: a custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Jadiael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. O exército que proclamou a Davi rei em Hebrom. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. Porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul.
Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Asser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel.